Muito bom dia, que a paz do Senhor esteja com você nessa manhã de domingo. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional da manhã, nosso momento de leitura da palavra e oração, que você possa ser edificado nessa manhã, em nome de Jesus, amém? E hoje nós vamos continuar então nossa leitura lá no livro de Atos. Nós vamos ler ali a partir do capítulo 8 e o versículo 9. Lembrando, ontem nós falamos aqui a respeito da perseguição da igreja e a dispersão então dos primeiros cristãos. Eles foram para vários lugares, né? E Filipe foi citado aqui também que ele foi para Samaria, em uma cidade de Samaria, pregar o evangelho. E ele chegou lá e realizou muitos milagres, né? Muitos sinais maravilhosos, e as pessoas daquela cidade começaram a dar atenção especial àquilo que Filipe estava dizendo por conta dos milagres e das maravilhas que ele realizava. E agora nós vamos falar aqui a respeito de Simão, que também Filipe chamou a atenção, na verdade, de Simão por conta daquilo que estava acontecendo. E Simão, ele era um mágico, e ele era muito respeitado e de certa forma venerado pelas pessoas daquela cidade. Então nós vamos ler ali em Atos capítulo 8, versículo 9, que diz assim: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como o grande poder. Então, eles achavam que aquele mágico Simão tinha algo da parte de Deus sobre a vida dele. Ele tinha algo divino que não era dele, né? Algo sobrenatural, de certa forma, sobre a vida dele. Então as pessoas respeitavam muito ele por conta dessa situação, né? Eles ficavam impressionados por aquilo que Simão realizava. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica por muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Olha que interessante, quando Filipe chegou e começou a pregar a Jesus, começou a falar do evangelho, das boas novas, então aquelas pessoas começaram a entender o que estava acontecendo através de Filipe, e eles se converteram e foram batizados. Isso aconteceu naquela cidade e inclusive alcançou o próprio Simão, como está aqui então no versículo 13. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Quando a gente chega até aqui, a gente subentende que Simão realmente se converteu. Porque Simão estava seguindo Filipe e ficava admirado com tudo aquilo que estava acontecendo. E ele ouviu, de certa forma, o evangelho, se batizou, se converteu, né? Então a gente acredita, aqui até nesse momento, a gente acredita que ele tenha se convertido. Mas aí acontece um fato muito curioso. Eu quero ler com você aqui. Então, versículo 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Então aqui acontece algo um pouco diferente. E era costume na época. Então alguém ia, abria o caminho e depois ia mais outras pessoas para ensinar aquela multidão, aquelas pessoas da cidade, né? Então no caso Felipe foi, abriu o caminho, batizou aquelas pessoas, e aí foi Pedro e João então para ensinar aquelas pessoas a respeito do cristianismo, de quem era Jesus, apesar de Filipe já ter pregado. Mas aqui eu quero que você preste bastante atenção nisso. Cada um tem a sua função na obra de Deus. A função de Filipe não era de ele ir lá e ensinar as pessoas. A função dele era abrir caminho para que depois os apóstolos fossem ensinar aquelas pessoas. Então ele ia como se fosse um desbravador, né? Ele ia lá, pregava o evangelho, falava de Jesus, e ele preparava então o campo para que os apóstolos fossem e ensinassem aquelas pessoas. Aqui eu tiro uma lição para mim e para você, de que cada um de nós temos a nossa função específica no reino de Deus, e nós precisamos cumprir a nossa função. Então, Felipe não tinha a função de ensinar. De certa forma, ele ia para aquela cidade ou para outra, abria o caminho e já partia para outra cidade. Porque a função dele era justamente despertar a atenção do povo para o evangelho.
E então a função dos apóstolos não era de desbravar as cidades, não era de eles irem lá e batizarem as pessoas de certa forma. A função deles era ensinar. E era isso que realmente acontecia. Então cada um de nós temos uma função específica. Se Felipe não cumprisse seu chamado e não obedecesse aquilo que era a função dele, esse caminho não ia ser aberto. Então Pedro e João não iriam até aquela cidade. Mas por que eles foram? Porque Felipe cumpriu o chamado dele, que era de ir lá e abrir o caminho, que era de ir lá e falar de Jesus para as pessoas, batizar aquelas pessoas para que eles se convertessem, e então ia Pedro e João para ensinar aquelas pessoas. Agora, se Felipe fosse lá, fizesse a parte dele, e Pedro e João não fossem, aquelas pessoas iriam carecer de ensinamento. Eles não iam continuar, né, no cristianismo, eles não iriam continuar crendo em Jesus. Então, cada um de nós tem a sua função específica. Se eu não cumprir a minha parte, você talvez não vai poder cumprir, não vai conseguir. Agora, se você não cumprir a tua parte, eu também, muitas vezes, vou ficar limitado dentro daquilo que eu posso fazer. Então, cada um tem a sua função específica e cada um precisa cumprir o seu chamado. Aqui fica então essa lição, na verdade, para nós, né? Então ali no versículo 15, estes ao chegarem, eles oraram para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome de Jesus. Olha só, aqui então, mais uma vez nós confirmamos, a função de Felipe era batizar aquelas pessoas. Mas os apóstolos chegaram, oraram por eles e eles receberam o Espírito Santo. Por quê? Porque essa era a função dos apóstolos, orar sobre imposição de mãos. Então fica muito claro isso para nós. Ali versículo 17, então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão, agora entra de novo Simão, né? Lembra que ele tinha sido batizado, ele se converteu, mas aí até aquele momento a gente tinha digamos assim, a impressão de que ele tinha se convertido, mas olha só o que aconteceu aqui. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Olha só a cara de pau de Simão. Ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também esse poder, para que as pessoas sobre quem eu puser as mãos recebam o Espírito Santo. E aí então Pedro se levantou e respondeu: pereça você com seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte, nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso ao pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Olha só, ali Pedro e João já perceberam, né? Aqui Pedro percebeu aquilo que estava no coração daquele homem e que ele não tinha se arrependido. Muitas vezes tem pessoas que se arrependem de boca para fora, mas o coração não está transformado. O que é você se converter? É você passar por um arrependimento verdadeiro e genuíno. Você mudar de mente. É como uma pessoa que comete um pecado, ela se arrepende daquele pecado, mas ela não tem coragem, muitas vezes, de contar para o pastor ou para a pessoa que está envolvida naquela situação. É mais ou menos isso que aconteceu com Simão. Ele se converteu, ele aceitou Jesus, se batizou, ele entendeu o que era o evangelho, mas ele não tinha se convertido. E por conta disso, Pedro percebeu e disse: olha, teu coração ainda está cheio de pecado, você está se enganando a si mesmo. Então, tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Então aqui nós percebemos então que Pedro e João continuaram pregando o evangelho, viram tudo aquilo que aconteceu com Simão, né? E talvez quantas outras pessoas não passaram por isso também. Embora Simão ele fosse muito conhecido daquela cidade, daquela população. Então talvez ele ficou meio receoso em algum momento, ele queria ultrapassar de certa forma Felipe, né, nos seus feitos. Talvez ele estava vendo que pelo fato dele se converter, ele não poderia mais fazer aquilo que ele estava fazendo por conta de ser algo errado. Então, muita coisa passou no coração dele. E talvez por conta de ele se tornar cristão, de ele aceitar Jesus, ele teve que, entre aspas, se rebaixar diante da sociedade.
mas ele não entendeu qual era o propósito do cristianismo, qual era o propósito dele ter aceitado Jesus e viver o evangelho. E é por conta disso que muitas pessoas, elas se convertem, aceitam Jesus, mas elas não se arrependem. Por quê? Porque na concepção dessas pessoas, elas precisam se rebaixar diante das pessoas e elas não querem que isso aconteça. E elas acabam não se convertendo. Isso, diante dos olhos de Deus, não tem como uma pessoa continuar sendo cristã dessa forma. Então, fica aí a nossa lição no dia de hoje, que nós não sejamos igual esse mágico Simão aqui, né? Que nós não venhamos a ter esse coração corrompido, mesmo dizendo que a gente é cristão, que a gente possa ter um coração verdadeiramente sincero e que a gente possa ter esse arrependimento diante da presença do Senhor. Amém? Graças a Deus. Então vamos orar, vamos colocar nossa vida na presença do Senhor. Se você pode, feche seus olhos comigo e vamos agradecer ao Senhor. Deus amado, nós te louvamos, Pai, nessa manhã. Agradecemos a Ti por mais um domingo, Senhor, por mais um dia que nós podemos estar aqui, Senhor, aprendendo a Tua palavra, Deus, ouvindo a Tua voz, sendo direcionados. E aqui, Senhor, como nós vimos hoje, Pai, a respeito de Simão, que ele, por mais tivesse se convertido, mas o coração dele não se arrependeu, não passou por uma transformação verdadeira. E nós pedimos, Pai, que Tu venha guardar o nosso coração desse tipo de atitude, que nós possamos realmente ter um arrependimento verdadeiro, que a gente não tenha medo de dizer que é cristão, de viver o evangelho, de mudar de vida realmente. Que, Pai, muitas vezes o nosso coração quer ir por caminhos que aos nossos olhos parecem bons, mas a Tua palavra diz que não é e a gente às vezes quer teimar. Não nos permita, Pai, que a gente venha teimar contigo, Pai, porque a gente vai estar sempre errado. Nos ajuda, Senhor, a ter essa convicção dentro do nosso coração de que viver o Teu Evangelho, viver a Tua palavra, Senhor, ter um arrependimento verdadeiro é a melhor coisa que nós podemos ter, é a nossa principal atitude e a melhor atitude também, Senhor. Por isso nos ajuda nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas. Eu quero colocar cada pessoa que está comigo nessa manhã, pedir que Tu venha fortalecer, guardar a cada vida, livrar de todo mal, Pai. E que o nosso coração possa ser verdadeiro, Senhor, diante de Ti e da Tua presença, Pai. Essa é a minha oração, Senhor, e peço que Tu venha nos dar um domingo abençoado na Tua presença, aqueles que vão estar participando dos cultos na Sua igreja. Deus, que Tu venha falar com cada um, Senhor, no mais particular, no mais íntimo do seu ser. Essa é a minha oração, Pai, e eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus guarde o teu lar, tua família, em todas as áreas da tua vida, que você possa ser abençoado. E que esse domingo possa ser um domingo de vitória sobre você, que o Espírito Santo possa continuar ministrando a vontade dele sobre a tua vida. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu curtir aí. E também, se você puder, compartilhe com mais pessoas esse devocional. Todos os dias estamos aqui a partir das 6 horas da manhã, no nosso devocional da manhã de leitura da palavra e oração. E com certeza somos edificados por isso. Se você quiser entrar no meu grupo de devocionais, onde eu coloco sempre o link aqui do nosso devocional, às vezes fica mais fácil para você se achar ali, né? Você pode clicar no link que está aqui embaixo, eu deixo o link aqui para você poder entrar no grupo de devocionais. E amanhã estaremos aqui novamente, eu espero você, para nós iniciarmos a nossa semana sendo edificados pela palavra, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e até amanhã.